querido líder, tudo bem com você? Eu me chamo Raquel Fernandes, sou regional de aventureiros da 12ª Região da Associação Catarinense. Neste momento, vamos para mais um módulo do nosso treinamento. E ele está descrito no nosso manual, muitas vezes até esquecido por alguns clubes. Você já imagina sobre o que eu estou falando? Estou falando da rede familiar, algo tão importante e, como eu disse, muitas vezes deixado de lado. O Clube de Aventureiros, ele existe com o propósito de apoiar os pais ou responsáveis na tarefa de levar as crianças para mais perto de Jesus. O Clube de Aventureiros, ele considera os pais a parte integrante para que funcione o clube. Se nós não tivermos o apoio dos pais participando, nós teremos um clube fraco. E nós não queremos um clube fraco, não é mesmo? Queremos um clube ativo, onde as crianças tenham prazer em estar ali, cada vez mais aprendendo e envolvidas. A rede familiar talvez seja a parte mais importante de contribuição que o clube pode oferecer para aquelas crianças. Mas por que seria isso? Porque devido à correria do dia a dia, os pais acabam tendo seus laços enfraquecidos com os seus filhos. Muitos trabalham em 2, 3 empregos, tem aquela correria de escola, vai e vem, e não tem tempo às vezes para poder fazer qualquer outra dinâmica, qualquer outra brincadeira, qualquer outro momento com o seu filho. Então, o Clube de Aventureiros, ele vem para atar e reatar esses laços, através da rede familiar. A rede familiar, ela se destina a atrair para a ação os pais que não estão envolvidos. Talvez aí no seu clube existam pais que são conselheiros, são diretores associados, talvez até o diretor do seu clube tenha o filho já ali participando, então ele é um pai envolvido. Mas temos que concordar que existem muitos pais que não estão envolvidos. Às vezes chegam lá na reunião e apenas deixam seu filho e saem para casa ou para outros afazeres e deixando o filho então sob a responsabilidade do clube. Então essa não é a ideia para o Clube de Aventureiros. E a rede familiar, ela vem chamar atenção para isso, para que o pai possa estar se envolvendo. Então, como diz aqui, a rede familiar é a porta de entrada para os pais compreenderem e se envolverem com o Clube de Aventureiros. Mas como seria esse envolvimento? Bom, a rede familiar, ela acontece de encontros regulares, só que não em todas as reuniões do clube. A rede familiar se preocupa muito com a qualidade dos encontros do que com a quantidade de encontros. Por quê? A reunião ela deve acontecer no mesmo horário que o clube. E o clube geralmente acontece todos os sábados, ou tem uma folga a cada 15 dias, ou uma folga por mês. Então, não teríamos como colocar mais um item na agenda dos pais, que já é bem corrida, não é mesmo? Então, você pode estar fazendo com o seu clube, com os seus pais, com a rede familiar, esse encontro, talvez uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, depende muito da realidade também dos seus pais ali do clube, né? Então, os encontros acontecem, como eu falei, no mesmo horário do clube, eles não devem ultrapassar 1h30, porque senão fica muito longo e os pais, já estão meio receosos de colocar algo a mais em sua agenda. Aí chego ali no clube e fica aqui 2 horas, 3 horas no clube. Não, não é essa a ideia. Vocês vão ver que nós vamos falar sobre como funcionam as reuniões. Entenderão o porquê desse período ser mais curto, vamos dizer assim. Existem 2 tipos de encontros, 2 tipos de reuniões da rede familiar. Existe, então, a reunião formal, que são encontros especiais. Esses encontros especiais você pode chamar um convidado, pode fazer dinâmicas, pode estar fazendo um jantar com a família. Nós vamos dar mais algumas ideias daqui para frente. E tem também a reunião de trabalho. A reunião de trabalho, ela consiste em chamar aqueles pais que têm disponibilidade de estar ajudando a preparar os materiais para as classes. Então, nós temos reunião formal, reunião de encontro para ter palestras, para ter um momento diferente, e a reunião de trabalho. Nas 2 reuniões, todos os pais são convidados. Nós brincamos que a gente gosta de convocar os pais, para que eles possam estar participando. Mas sabemos também que na reunião de trabalho, que às vezes vai ser fazer um molde de alguma lembrancinha, de alguma historinha, nem todos os pais poderão estar participando. Então vão dizer que não tem o dom para fazer, talvez pegar, somente riscar, mas tem pais que vão dizer que não
não querem ajudar. E tudo bem, nós teremos ainda outros pais que vão ajudar. O importante é que os pais se envolvam de alguma maneira, seja na reunião de trabalho ou na reunião formal, certo? A rede familiar e os ensinos da classe. Como eu mencionei a reunião de trabalho, quem convoca os pais ali são os conselheiros, porque os conselheiros, eles estão ali com a sua apostila ou com o seu cartão da classe e eles sabem quais são as atividades que devem ser feitas com as crianças, tendo o auxílio dos pais. Então, se torna mais fácil de eles se reunirem por unidades, né, ali com os pais e prepararem esse material. Durante esse período que o conselheiro está ali preparando o material com os pais, outra pessoa, seja o coordenador da rede familiar ou talvez o capelão, estará com as crianças em um outro ambiente para que elas possam ter a atenção delas, né? E os pais ali preparando então esse material. No nosso manual, gostaria de mostrar para vocês, na página 168 e 169, ele mostra todos os requisitos que nós precisamos estar realizando com os pais. Aqui eu destaquei a parte dos pais, né? Cada item, cada classe, e ele demonstra o que o pai precisa fazer. Por exemplo, aqui pede para que o pai relembre o que foi estudado lá no clube, uma história bíblica. Aí os pais podem pensar, mas como que eu vou relembrar isso? Se ele não participou da reunião de trabalho, realmente pode ficar um pouco mais complicado. Mas, se ele participou da reunião de trabalho, ele teve essa orientação com o conselheiro. Porque o conselheiro vai estar ajudando ele a ensinar a contar, por exemplo, a contar uma história para o seu filho. Que materiais ele pode estar utilizando para contar uma história bíblica, que pede lá no cartão da classe, por exemplo. Então, essa reunião de trabalho é para tirar todas essas dúvidas dos pais e explicar para eles como podem estar fazendo e melhorando, então, assim, esse contato de pais e filhos. É um momento gostoso, com certeza os pais gostam muito, os filhos amam mais ainda porque vem o pai envolvido naquilo que eles gostam, que é estar no clube de aventureiros. E o pai acaba compreendendo a função do clube e também se apaixonando por esse ministério. Como mencionei ali sobre os requisitos, né? Então todos os requisitos que precisam de ajuda dos pais ou responsáveis está no nosso manual nas páginas 168 a 184. Certo, ideias para fazer a reunião formal da rede familiar. Antes de qualquer coisa, toda reunião do clube, toda reunião da rede familiar, ela deve começar com uma breve meditação. Não, você não vai fazer um sermão. Você não vai passar ali meia hora só ali fazendo um sermão para aqueles pais. Não, nada disso. É uma meditação breve e oração. Talvez aquele momento é o único momento em que alguns pais, aqueles que não são cristãos, vão ter a oportunidade de estar escutando da palavra de Deus. Então, nós não podemos perder essas oportunidades de falar de Jesus para esses pais. Nós plantamos a sementinha e Jesus faz o demais, não é mesmo? Um item muito importante para a primeira reunião da rede familiar é você fazer uma pesquisa com os pais. Dê a eles folha, caneta e pergunte para eles sobre temas que eles gostariam de estar ouvindo nos nossos encontros. O que você tem mais interesse? Às vezes, vários pais têm interesse no mesmo assunto, mas escrevem de maneira diferente. Depois você junta todas essas ideias, essas sugestões, e pega e convida um palestrante para poder estar vindo, né, e passar essa mensagem para eles. Sobre passar a mensagem, lembre-se de ser uma roda de conversa. Os pais já estão cansados, às vezes, de ficar escutando alguém ficar falando. Eles querem participar, eles querem interagir. Então, como é um grupo de amigos, porque a rede familiar acaba se tornando mais um grupo de amigos cristãos, né? Porque queira ou não queira, eles acabam envolvidos, escutando da palavra de Deus, acabam escutando sobre o amor que nós sentimos por esse ministério. Então, eles precisam se envolver e interagir. Faça uma roda de conversa, pense em maneiras que eles possam estar participando. O convidado que você vai trazer deve ser orientado dessa maneira também, para que ele não fique apenas falando, mas sim que ele possa conduzir para que todos os pais possam estar participando. Com certeza, uma rede familiar, um encontro assim, faz com que os pais já fiquem ansiosos para a próxima reunião, para o próximo encontro, porque sabem que eles podem interagir.
Muitos pais estão ansiosos por momentos assim porque também querem conversar. Às vezes vão ter momentos que vai ter pais que vão querer desabafar dependendo do assunto que vai ser falado. Então, vamos aproveitar esses momentos para, além de ouvir, trazer aquilo que eles precisam estar ouvindo diretamente da palavra de Deus. Lembre-se, então, que os pais eles devem interagir, não serem apenas ouvintes, e os encontros eles devem ser simples, descontraídos, nada de muito cerimonialismo. Deixe o cerimonialismo para um momento assim diferente, quando você, por exemplo, quiser fazer um encontro especial de surpresa para os filhos, mas que os pais prepararam. Aí faz uma cerimônia diferente para que os filhos possam ver que o pai se preparou, fez toda aquela atividade pensando nele. Mas aqueles momentos de encontro da reunião formal devem ser descontraídos, nada que façam que os pais se acanhem, fiquem com medo de falar. Eles devem se sentir livres, ter liberdade para falar dentro das possibilidades que forem aparecendo. Outras ideias aqui, então, é promover lanches e almoço entre pais e filhos, onde cada família pode levar um prato ali, eles dividem. Devido à pandemia, estamos nesse contexto de não estarmos dividindo o lanche com outros, mas pode montar ali uma mesa de piquenique, um tecido no chão, coloca ali, as famílias se reúnem, podem estar fazendo diversas atividades juntos, pais e filhos que talvez nunca tenham tido feito. Almoços, então, lanches, um jantar especial. Você pode fazer também leituras de livros. Muitos pais, mesmo sendo cristãos, nunca leram um livro Orientação da Criança, por exemplo. Então, essa é uma oportunidade que a rede familiar pode estar promovendo, tanto para os pais que já são adventistas, como pais que não são adventistas. Escolha temas, capítulos ali, que possam, quem sabe, estar dentro de um problema naquele momento ali no seu clube. Algo que esteja acontecendo na sua realidade ali e que precisa ser discutido. Procure no livro Orientação da Criança qual capítulo se destina a isso e estudem juntos. Com certeza vai fazer com que essas famílias possam crescer cada vez mais e ver aquilo que precisa ser ajustado. Ensine os pais a contar histórias da Bíblia. Eu toquei novamente nesse assunto porque muitos pais eles têm vontade de ler a Bíblia, têm vontade de contar a história para o seu filho, mas não sabem como contar. Muitos pais também acham que fazer o culto familiar, por exemplo, precisa ser 1 hora, 30 minutos para ter um culto familiar. Sendo que daí ele pode reclamar e dizer, mas o meu filho ele não para escutar. Realmente ele não vai parar se ficar esse tempo todo se o pai não souber contar. Então nós temos que ensinar. Você da rede familiar precisa ensinar como contar essa história, como fazer o culto, porque as nossas classes nada mais são do que um culto familiar que o pai pode estar fazendo na sua casa. Vamos lá ensiná-lo, então, a contar uma história, a usar materiais diferentes. Já vimos tantas ideias, você pode olhar na internet, gente que usa apenas o giz de cera para contar e mostrar que cada giz de cera é um bonequinho da história bíblica. E a criança fica presa àquilo ali para poder entender e ver a história. Materiais simples, não precisa gastar horrores de dinheiro para contar uma história. Coisas simples que se tem em casa, que com certeza vai fazer a diferença naquela família. Então esse é o nosso pedido também, que você possa estar ensinando esses pais a contarem histórias da Bíblia, das mais variadas maneiras. No nosso manual, na página 156 até a página 158, existem diversos jogos de interação. Quando a gente abre o nosso manual, ele tem um capítulo todinho falando só sobre a rede familiar. E nesse capítulo você vai ver que existem várias maneiras diferentes de estar fazendo a rede familiar funcionar e não vai lhe dar mais trabalho. Porque um dos medos que a gente percebe é que os clubes têm medo de mais trabalho. Nós já temos um monte de trabalho no clube, já temos classe, temos a classe bíblica e agora vem a rede familiar para me dar mais trabalho. Não, ela não veio lhe dar mais trabalho. Ela veio para poder dividir o trabalho entre liderança e os pais. Então, nesses jogos que tem no manual, você vai perceber que são dinâmicas que podem ser feitas da família e que os pais vão perceber também que podem fazer diferente na sua casa e ser gostoso. E tudo isso eles aprendem dentro da rede familiar. O programa da rede familiar, ele tem um período, como eu tinha mencionado, de 1h30.
E no nosso manual ele explica certinho qual o horário, quanto tempo para cada determinado item, para que possa ser algo gostoso. Claro que ali é uma sugestão. Às vezes vai passar uma palestra, como vai ser uma roda de conversa, pode ser que ela se estenda mais, dependendo do assunto. Então, nos outros itens, quem sabe você vai ter que reduzir um pouquinho o tempo. Então, sempre aconselhamos, né, que você leia o seu manual, porque o manual ele traz todas as dicas que são necessárias, que foi preparado com muito carinho para que os clubes possam realmente, né, funcionar e os pais veem também o resultado, ver funcionando na sua família. Algo bem interessante que tem no nosso manual, e muitas vezes ele é confundido, é o título de Aventureiro do Ano. Trouxe aqui para vocês verem. Esse aqui é o certificado, Aventureiro do Ano. Às vezes os clubes acabam confundindo esse nome, dizendo que é para o aventureiro, mas não. Esse certificado, ele é dado ao pai. O pai, ele precisa participar de diversas... Então, o pai, ele precisa estar participando da rede familiar, ele precisa estar envolvido com o clube para que ele possa, então, receber esse certificado. O interessante é que o pai, quando o seu filho entra no clube, na classe de abelhinhas, por exemplo, ele vai ter 4 anos para participar do clube. E durante 4 anos ele pode receber o título de Aventureiro do Ano. Todos os pais podem receber, não é apenas um pai no ano, são todos os pais. Se nós tivermos 20 pais, todos os 20 pais podem receber. E o que eles precisam fazer para receber esse certificado? Simplesmente participar da rede familiar. No nosso manual, ele também tem uma parte ali que fala e explica certinho como funciona, quais são os requisitos, quais são as atividades que precisam ser realizadas para que possa estar recebendo o Aventureiro do Ano. Mas nada além do que a gente já falou, que é participar da rede familiar. Então, né, que eles possam estar realmente envolvidos. E algo bem interessante e bem legal é que agora os pais eles podem estar recebendo, mesmo quem não é adventista pode estar utilizando o uniforme oficial e receber o lenço durante o período que ele estiver participando no Clube de Aventureiros. O pai que participa no Clube de Aventureiros, né? Então, mas só que sobre uniformes nós teremos, né, um módulo específico sobre isso. Esse foi só para dar um gostinho, dizer que o pai pode estar recebendo, né, utilizando o uniforme, que antes era um sonho de muitos pais querer utilizar o nosso uniforme, usar o nosso uniforme, que ele é muito bonito, né? E hoje eles, então, podem estar utilizando. Então, eu peço a você, né, assim, que a nossa rede familiar possa funcionar dentro dos nossos clubes, porque com certeza os nossos clubes só têm a ganhar. O seu clube só tem a ganhar. Às vezes você pode pensar que ter os pais dentro do clube vai dar mais trabalho, porque além da criança vai ter o pai também. Lembre-se, a rede familiar acontece no mesmo horário, mas não na mesma sala. O pai vai para um lado, o filho vai para o outro. E ali cada um tem a sua parte para que juntos eles possam estar trabalhando para atar esses laços que precisam ser fortalecidos. Essa, então, é a nossa palestra, né, sobre a rede familiar. Espero que você tenha aprendido um pouco mais, tirado algumas dúvidas, mas se ainda ficou alguma dúvida, você pode procurar também o seu regional, que com certeza ele vai estar lhe orientando da melhor maneira possível para que o clube funcione com a rede familiar. Maranata!